Olá, meus amigos, Shalom, um forte abraço para todos vocês. Eu sou Ailton e esse é o canal O Pai do Questione-se. Nós vamos falar hoje um assunto aqui importantíssimo, terrível que está acontecendo, não é só no Brasil, é no mundo, Eu estive lendo algumas coisas aqui e eu cheguei à conclusão de que a conspiração realmente ela é mundial. Existe uma coisa muito bem articulada, muito bem montada para o mundo. E eu estou vendo que existe aí um acordo, aparentemente existe um acordo das esquerdas do mundo inteiro, estão trabalhando de forma orquestrada. Estão vendo lá nos Estados Unidos tentando impeachment o Donald Trump de todas as maneiras. Agora estão usando também o vírus para derrubar o Trump, ok? Então o negócio é terrível. E o que está acontecendo aqui no Brasil chega a ser até vergonhoso. É até vergonhoso. Porque você hoje corre o risco de dormir no Brasil. E pela manhã, quando você despertar, você corre o risco de ter uma nacionalidade chinesa. Isso é só para florear um pouco o que eu vou falar. Por quê? Porque a China está por trás de tudo isso, tá? Aquele governo, quem sabe que é o governo comunista, corrupto, sujo, governo opressor, governo que massacra, que isso é comunismo. Então eles estão por trás de tudo isso e nós vemos que aqui a política brasileira parece que se entregou, se doou totalmente para a China. Nós sabemos que nada acontece por acaso e nada eles fazem sem vantagem, ok? Na tentativa de fazer Bolsonaro refém, nós dormimos no Brasil e acordamos na China. Esse é o risco que o brasileiro está correndo, porque a trama que existe é forte, é muito forte. Não pensem vocês que a coisa é fraquinha, não. Bolsonaro está aguentando uma pressão terrível, tá bom? Em entrevista exclusiva ao Jornal da Cidade Online, Alan Frutuoso, do canal Vista Pátria, ele fala toda a verdade que a grande mídia tenta manipular e esconder, a Constituição rasgada, os negócios da China com emissoras de televisão brasileiras, as tramóias de governadores, o avanço do STF e de outros poderes para manter Bolsonaro refém e devolver o governo ao establishment corrupto. Tudo isso e muito mais numa conversa imperdível para entender o risco que o Brasil está correndo em um dos momentos mais delicados da nossa república. Então vamos conferir aqui uma entrevista sensacional, tá bom? Então tá aqui, ó, Estado Democrático de Direito é jogado no lixo. Presta atenção, veja até o final e preste atenção no que está acontecendo. Dentro da Constituição, o presidente está tentando resolver o problema. Dentro da Constituição, de forma bem legal. O problema é que seus inimigos não estão jogando dentro da Constituição, tá? Estão à margem. Vamos recapitular. O presidente editou uma medida provisória com medidas para conter os danos dessa quarentena horizontal que tem sido feita no Brasil. O que aconteceu então? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, foi lá e invalidou um dos pontos da medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. Dentro da Constituição, o presidente editou um decreto que permite a abertura de lotéricas, muito importante para pessoas, principalmente de cidades do interior, para poder receber seus benefícios, pagar contas e outras coisas, né? Aposentadoria e tal, tudo mais. Muitas cidades não têm um banco sequer. O governador do Distrito Federal, Ibanez, disse que não vai obedecer o decreto. É interessante, né? Que os governadores parece que estão orquestrados lutando contra o presidente. O presidente está fazendo tudo o que está à sua altura dentro da Constituição, mas seus inimigos estão agindo de maneira ilegal. Aí vai caber ao presidente qual atitude ele vai tomar.
Ele aciona a Procuradoria-Geral da República? O STF já mostrou que muitos ministros ali estão contra, ok? Está um cenário de instabilidade muito grande. Quando você tenta jogar o jogo democrático, você acaba sendo impedido por essas pessoas que não estão nem aí com o povo, nem aí com as consequências que tudo isso vai gerar. O encontro dos governadores com o embaixador chinês, olha que coisa, tá? Parece que foram receber instrução, dá essa impressão, né? O embaixador chinês que teve um encontro com o ibanês Dória e Witzel para trazer a solução para o coronavírus. Olha que interessante, eles não resolvem lá e resolvem aqui, hein? É algo realmente absurdo. Você cria o problema, depois ainda você vende a solução e de modo a todo mundo acha isso normal. Além de ser uma conspiração de poderes para tirar o poder da mão do presidente, evidencia os interesses chineses dentro do Brasil. Isso é muito perigoso, tira a soberania do país, né? João Dória possui um laço estreito de investimentos com a China. Ele possui um escritório de representação lá na China. Foi ele que criou essa reunião. O Dória tem agido diretamente, não só para conspirar contra o poder executivo, como também conspira contra a própria nação e contra todo o povo brasileiro. Ok? Rodrigo Maia deixou caducar a medida provisória do 13º salário do Bolsa Família. Tá entendendo? Vocês acham que o Rodrigo Maia, como ele fala, está preocupado com os mais pobres mesmo? Se tivesse, ele aprovava isso aqui. O Bolsa Família não é para os mais pobres? Por que ele deixou passar, deixou caducar? Porque ele não está nem aí com o pobre. Tá aí, ó. A resposta está na atitude dele. Nosso querido Congresso Federal, que está muito preocupado com nossa saúde, com os mais pobres, né? Segundo eles mesmos falam, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, né? Deixou caducar aquela medida provisória do 13º salário do Bolsa Família. Então, esse ano, o pessoal do Bolsa Família talvez não receba o salário do Bolsa Família, o 13º. A não ser que o presidente Jair Bolsonaro reedite a medida provisória, se eles não achar um jeitinho de impedir também, né? Provavelmente é isso que ele vai fazer, ok? Agora, um guerrilheiro comunista no comando da OMS, Organização Mundial de Saúde. Eu já tinha essa informação e ele, o presidente da Organização Mundial de Saúde, o etíope Tedros Adhanom, eu não sei dizer o outro nome dele aqui, é meio esquisito, né? Participou de uma revolução comunista na Etiópia, que inclusive foi um tanto truculenta, violenta, com expropriações. O sujeito que está aí dizendo que a China é um exemplo para o mundo, sendo que quando os Estados Unidos criticou a falta de transparência lá em janeiro, em relação ao vírus, o presidente da OMS saiu em defesa da China. O comunista vai além da ideologia, é quase uma religião. Vocês estão entendendo como é que é? Os Estados Unidos criticou a falta de transparência da China em relação ao vírus. E o que aconteceu? O presidente da Organização Mundial de Saúde foi contra os Estados Unidos a favor da China, para não ser transparente mesmo. Essa que é a verdade. Então veja como o brasileiro e o governo federal se tornaram reféns de um sistema corrupto e da intervenção direta do Partido Comunista Chinês. São inimigos que não pensaram duas vezes para rasgar a Constituição brasileira. Quando acordarmos da histeria coletiva, não teremos emprego. Não teremos comida, seremos escravos de gangsters, assassinos e comunistas. Enquanto isso, continue aquele que descrê no que falamos, né? Continue em casa assistindo a Rede Globo, recebendo a sua desinformação, para que você não esteja preparado mesmo
para que você lute contra o governo. O presidente Jair Bolsonaro tem feito tudo o possível para trazer o Brasil à normalidade. Sabemos que a crise da doença é grave, toda doença é grave. Uma gripe comum mata até mais do que essa que está aí matando, certo? Então tudo isso é grave, mas o que o presidente falou é coerente. Olha, as pessoas de maior risco permanecem em casa, protegida, se cuidando, tá? E as pessoas que têm maior força, que resistem ao vírus e vivem uma vida normal, que voltem ao trabalho e façam girar a economia. Mas parece que não existe um interesse político por parte de certos poderes ou poderosos, né, de fazer com que a economia gire. Parece que existe um desejo de que a economia quebre, e não é só aqui. Nós vemos essa mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos. Donald Trump está tendo a mesma luta. Então o que querem? Caos. Caos. E a China já está aqui, ó, reunida com os governadores, oferecendo a solução. Trazem o problema e trazem também a solução. Vocês viram o que é o começo da matéria que eu falei? Você dorme no Brasil e acorda na China? É um risco. Por quê? Porque o Partido Comunista Chinês está concomunado com todas as esquerdas do mundo inteiro. Estão expandindo o poder chinês, o poder do comunismo. Estão tentando pegar pontos estratégicos no mundo, porque a guerra é contra os Estados Unidos, é contra a direita, é contra a liberdade. Então, nós temos o dever e a obrigação de lutarmos pela liberdade, lutarmos do lado do nosso presidente, se é que queremos continuar livres. Senão, corremos um risco seríssimo de estarmos na mão de bandidos, crápulas comunistas. O Eterno abençoe nosso país, abençoe nosso presidente, nos livre de todo esse mal que é uma carga terrível. O mundo está sofrendo uma transformação negativa. Shalom, um forte abraço para todos.